Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, boa tarde. Esse é o nosso terceiro webinar, realizado oficialmente pela equipe do SketchUp aqui no Brasil. Nós já realizamos outros dois. Caso vocês não tenham assistido, não se preocupem, depois que eu terminar aqui de falar e passar para o Thiago, eu vou enviar para vocês no chat alguns links das gravações desses webinars anteriores, que foram super interessantes, então eu recomendo que vocês assistam. É muito interessante para a gente poder fazer esses webinars e estar mais próximos de vocês, como o SketchUp Brasil, de verdade, e poder ouvir as perguntas de vocês, responder o que vocês perguntarem para a gente. Então, aproveitem para fazer as perguntas, tá bem? Meu nome é Flávia, eu sou responsável pelo marketing do SketchUp no Brasil e na América Latina. Hoje, eu quero dar um contexto sobre esse webinar. Faz alguns anos que a gente lançou a primeira versão do SketchUp Viewer para iPad, que era uma aplicação de visualização de modelos de projetos. E não demorou muito para que a gente começasse a receber diversas perguntas dos nossos clientes, dos nossos usuários, com um tema específico, que era: quando eu vou poder criar em 3D? Não só visualizar os meus projetos, mas também criar. E foram muitas mensagens. Aqui na tela vocês estão vendo algumas das mensagens que a gente recebeu. Ao longo do tempo a gente foi coletando e guardando essas mensagens. Isso validou a ideia de que realmente a gente precisava focar nesse desenvolvimento. Então, nós começamos a pesquisar, ouvimos muitas pessoas, muitos usuários como vocês, e trabalhamos em conjunto com a Apple para desenvolver o SketchUp para o iPad hardware da Apple. Ao longo dos anos, a gente foi ouvindo o feedback de vocês, até que ano passado a gente conseguiu lançar a primeira versão beta. E lançamos um programa beta. E com isso, alguns usuários do mundo inteiro conseguiram se inscrever no programa para participar e testar o aplicativo e nos dar feedback. A gente recebeu muito feedback, tanto com bugs que estavam acontecendo no aplicativo, quanto com as coisas positivas. Fomos fazendo as melhorias até chegar em uma versão com a qual os usuários se sentiram bem satisfeitos, felizes, que a gente pudesse já lançar para o público oficialmente. E foi o que aconteceu. Em abril desse ano, faz um mês, a gente lançou oficialmente o SketchUp para iPad. SketchUp para iPad é uma ferramenta extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, intuitiva, como tudo no SketchUp. E, acima de tudo, é uma ferramenta de liberdade criativa. A gente quer que os nossos usuários, que arquitetos e arquitetas, por exemplo, possam pegar o iPad e já trazer uma ideia que eles estão tendo ali na hora, em qualquer lugar que eles estiverem, e trazer e conceituar já um projeto e começar uma modelagem, seja no canteiro de obra, seja com o cliente, na casa do cliente, para já mostrar como alguma coisa vai ficar. Então, a ideia é que vocês possam melhorar o fluxo de trabalho de vocês com eficiência, com fluidez, com flexibilidade, para trabalhar de casa, do escritório, do canteiro de obras, de onde estiverem e da forma que vocês preferirem. Vocês podem utilizar as funcionalidades de toque, gestos, assim como a gente utiliza no smartphone convencional. Vocês podem usar mouse e teclado, se preferirem, para modelar. E vocês podem usar a caneta Apple Pencil. E, claro que a gente trouxe para o SketchUp para iPad todas as ferramentas que vocês já conhecem e amam do SketchUp desktop, web, como empurrar e puxar, tradicional, mas a gente fez o desenvolvimento de algumas ferramentas especiais, específicas para o hardware da Apple, utilizando a Apple Pencil. Então, o Thiago vai passar por diversas ferramentas extremamente novas, exclusivas, novidades importantes para vocês. Fiquem ligados, é uma ferramenta nova para criar, ver, editar, compartilhar, colaborar em 3D de onde vocês estiverem. Esse webinar hoje não é só sobre SketchUp para iPad, mas é, acima de tudo, sobre a flexibilidade multiplataforma do SketchUp. Que a gente entende que os profissionais da construção hoje precisam dessa fluidez e eficiência para trabalhar de onde eles estiverem, sem travas, sem software, se colocam um monte de bloqueios para eles começarem a trabalhar. Então, aproveitem o webinar de hoje. Eu vou passar para o Thiago. O Thiago é arquiteto, fez mestrado em planejamento e tecnologia, tem uma vasta experiência trabalhando com BIM, inovação, e aqui na Trimble é gerente de experiência do cliente.
Thiago, é com você. Bom, obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo que está aqui participando. Agradeço aí o tempo de vocês, disponibilizado para isso, né? Eu acho que a principal pergunta que a gente quer responder aqui hoje, né? Por qual razão eu precisaria trabalhar com multiplataforma atualmente, né? Eu acho que esse é um tema que quando a gente pensa e desenvolve o SketchUp para iPad, ele vai surgir à tona, né? Então, vocês viram a ânsia que o mercado estava em relação a conseguir fazer edição 3D em algum dispositivo móvel. A gente começa pelo iPad, então é uma parte muito interessante. E dentro desse processo a gente vai falar de 4 temas específicos, né, porque a gente precisaria falar de multiplataforma, né, e pode passar, Flávia, rapidinho. Então, a primeira delas, né, é a parte do porquê multiplataforma, o que é multiplataforma, quais são as situações que a gente encaixa em relação a isso, né, quais são as situações do dia a dia que a gente vai conseguir evoluir nesse sentido, de utilizar os benefícios de não estar preso e amarrado a um computador, que a gente conseguir ir trafegando e consumindo a informação do dispositivo que a gente está na nossa mão, em frente ao cliente, né, principalmente. Na sequência, a gente vai falar do SketchUp em si, dos novos modelos comerciais que esse lançamento do SketchUp para iPad acaba trazendo e impactando nas ofertas do SketchUp no mundo inteiro, né? E a gente aqui na América Latina, no Brasil, também acaba sendo impactado. A gente vai falar bastante também das novas ferramentas para o iPad, coisas exclusivas que a gente tem para o iPad especificamente, né? E principalmente no final, alguns fluxos de trabalho, porque também algumas pesquisas que a gente fez aqui na América Latina, principalmente, com relação a ter um iPad, como a gente pode agregar algumas tecnologias que às vezes a gente nem sabe que o iPad tem, que a gente pode agregar no nosso fluxo de trabalho e conseguir trabalhar uma maneira bem organizada, uma maneira bem fluida ali de fazer esse tipo de desenvolvimento, né? Então, essa é uma parte interessante.